Ecos do desconhecido, o medo que vem das estrelas. Desde os primórdios da civilização, algo sombrio espreita nas entrelinhas dos mitos e das histórias contadas ao redor do fogo. Em todas as culturas, de todos os continentes, encontramos o mesmo padrão repetido com precisão assustadora: criaturas colossais, assustadoras, que surgem dos céus, dos mares e das profundezas da terra, deixando um rastro de destruição, medo e reverência. Seriam apenas metáforas do inconsciente coletivo, ou registros de encontros reais com algo que escapa à compreensão humana? Os antigos falavam de bestas com olhos flamejantes, pele reluzente, vozes que trovejavam como tempestades e corpos que brilhavam à luz do sol. Algumas tinham asas, outras tentáculos, outras ainda, com formas tão distorcidas que desafiam a lógica da natureza conhecida. Curiosamente, esses relatos ultrapassam as fronteiras da cultura, do idioma e do tempo. Povos que jamais se encontraram, como os maias, os sumérios, os hindus e os vikings, descrevem, com espantosa semelhança, criaturas que não se encaixam em nenhuma classificação biológica da Terra. Mas a pergunta que ecoa é: de onde vieram esses monstros? O que eles queriam? E por que pareciam estar tão intimamente ligados aos chamados deuses, entidades que desceram dos céus, ensinaram leis, construíram monumentos e alteraram o curso da humanidade? Neste mergulho profundo nos recantos mais esquecidos da história humana, a narrativa propõe uma visão ousada e perturbadora. Talvez os monstros dos mitos não sejam criações da fantasia, mas testemunhos deformados de seres que cruzaram os céus em naves flamejantes, portando tecnologias indecifráveis e intenções desconhecidas. Talvez, o medo que sentimos ao ouvir essas histórias milenares não seja irracional, mas ancestral. E assim começa a jornada pelos domínios sombrios do impossível, onde lendas podem ser arquivos e monstros, visitantes de um outro mundo. Algo, em algum momento do passado, deixou uma marca. E ela ainda pulsa, silenciosa, no inconsciente coletivo da humanidade. Criaturas híbridas, as experiências dos deuses. Em diferentes cantos do mundo antigo, lendas sobre criaturas meio humanas e meio animais se acumulam como fragmentos de uma história proibida. Egito, Grécia, Índia, América pré-colombiana, todos relatam, com espantosa semelhança, a existência de seres híbridos. Homens com cabeças de falcão, deuses com múltiplos braços, criaturas com asas, garras ou caudas. Por trás dessas figuras mitológicas, pode haver algo mais do que simples simbolismo religioso. E se esses relatos forem memórias distorcidas de experiências genéticas conduzidas por entidades não humanas? Textos antigos como o livro de Enoque ou os hinos védicos falam de anjos caídos e seres celestiais que manipularam a criação, interferindo diretamente na linhagem humana. Há indícios de que esses deuses, ou visitantes, não apenas observaram, mas agiram como mestres de laboratório, misturando DNA, criando seres para propósitos específicos: guerra, culto, vigilância, ou até mesmo escravidão. Nas paredes dos templos e em tábuas de argila, vemos descrições que desafiam a biologia terrestre. Não se trata de metáforas inocentes, mas de relatos que apontam para um conhecimento anatômico e científico que não deveria existir naquela época. É possível que, em algum momento remoto, os deuses tenham conduzido experiências genéticas avançadas com humanos e outras espécies, criando uma linhagem de híbridos, esquecida pelo tempo, mas ainda viva nas histórias que atravessaram os milênios. E o mais perturbador: se esses experimentos aconteceram no passado, eles realmente terminaram? Asas, chamas e trovões, a verdade oculta por trás dos dragões. Por toda a história da humanidade, figuras colossais com asas, corpos serpenteantes, olhos flamejantes e bocas cuspindo fogo dominaram o imaginário de povos separados por continentes e milênios. Os dragões, essas entidades lendárias que habitam mitologias orientais, europeias, africanas e mesoamericanas, parecem ter surgido simultaneamente em lugares que jamais tiveram contato entre si. Mas como explicar essa convergência simbólica? Por que, desde as primeiras civilizações, os relatos dessas criaturas se repetem com detalhes tão específicos? No Oriente, os dragões eram associados à sabedoria e ao poder celestial.
criaturas que controlavam as chuvas e os ventos, ascendendo aos céus com movimentos serpenteantes e uma aura divina. Já no Ocidente, os dragões assumiam uma forma mais agressiva, guardiões de tesouros proibidos, monstros alados que habitavam montanhas e cavernas, soltando labaredas capazes de destruir exércitos. Em ambos os casos, eles são descritos como seres que vieram de cima, carregando habilidades sobre-humanas, o mais curioso, sendo combatidos ou reverenciados por grandes heróis ou sacerdotes, como se fossem entidades reais e não apenas metáforas. Mas e se os dragões não fossem criações da imaginação? E se fossem representações simbólicas de algo que nossos ancestrais realmente testemunharam? Alguns estudiosos da teoria dos antigos astronautas sugerem que os dragões podem ter sido tentativas rudimentares de descrever máquinas voadoras avançadas ou até mesmo seres biomecânicos enviados à Terra por inteligências superiores. As asas seriam dispositivos de propulsão, o fogo nada mais que uma forma primitiva de interpretar jatos de energia ou armas. Os rugidos seriam sons mecânicos, e as escamas poderiam representar ligas metálicas desconhecidas na época. Há registros de pinturas rupestres e selos de civilizações antigas que mostram figuras com aparência reptiliana, dotadas de asas e cercadas por símbolos solares ou estelares. Em algumas tradições xamânicas, dragões são vistos como guardiões dos portais dimensionais, responsáveis por proteger os limiares entre mundos. Seriam, então, os dragões os vestígios mais duradouros de uma presença extraterrestre que moldou parte da nossa história? A verdade sobre essas criaturas pode não estar nas fábulas infantis ou nos contos épicos, mas nos céus que nossos ancestrais tanto observavam com medo e fascínio. E talvez, em alguma era esquecida, essas entidades realmente tenham caminhado entre nós, deixando apenas fumaça, trovões e lendas como lembrança. Mas será que elas foram embora para sempre, ou apenas estão aguardando o momento certo para retornar? Os guardiões do sagrado, monstros como protetores das estrelas. Em templos esquecidos pelo tempo, em cavernas sagradas e sobre os portões de cidades perdidas, esculturas de criaturas assustadoras vigiam o mundo com olhos de pedra e expressões que misturam fúria e sabedoria. São serpentes aladas, cães de 3 cabeças, leões com corpos de águia, homens com feições de besta. Esses seres, que hoje chamamos de mitológicos, eram mais do que símbolos ou ornamentos. Eram os guardiões do sagrado, colocados entre os homens e os deuses, entre o terreno e o celestial. Religiões antigas e tradições esotéricas descrevem essas entidades como sentinelas de portais, protetores de artefatos divinos ou guardiões de conhecimento proibido. Os sumérios tinham os lamassu, híbridos de touro, homem e águia, que protegiam os portais do céu. Os egípcios desenhavam esfinges colossais com olhares fixos no além. Culturas da Ásia e da América Latina relatavam criaturas semelhantes, sempre associadas a entradas secretas ou ao contato com divindades vindas das estrelas. Mas o que essas culturas estavam tentando nos dizer? Por que atribuir a monstros a função de proteção espiritual e cósmica? Alguns teóricos acreditam que essas criaturas não eram apenas símbolos do poder divino, mas tecnologias vivas ou bioengenharias deixadas por seres extraterrestres para vigiar locais estratégicos. Inteligências não humanas, ao perceberem a fragilidade do ser humano diante do desconhecido, teriam projetado esses monstros para manter afastados os curiosos ou os indignos. E o mais inquietante é que muitos desses locais guardados por tais representações ainda hoje emanam uma estranha energia. Há relatos de interferências eletrônicas, sensações de pânico, e até mesmo avistamentos de sombras colossais onde esses guardiões outrora foram erguidos. Seriam essas criaturas realmente apenas lendas petrificadas? Ou ainda cumprem silenciosamente seu papel de impedir que o homem vá longe demais? As criaturas esquecidas, quando o céu silenciou. Com o passar dos séculos, os rugidos cessaram, as asas se recolheram, e os olhos flamejantes se apagaram. As criaturas que uma vez dominaram os céus, as montanhas e os abismos do mundo desapareceram sem deixar rastros, ou pelo menos, não de forma clara. Em todos os cantos do planeta, relatos de bestas fantásticas foram aos poucos transformando-se em lendas, mitos e contos folclóricos.
Mas o que teria causado esse desaparecimento em massa? Teria sido um êxodo programado? Um recolhimento estratégico? Ou algo mais sombrio e definitivo? Muitos estudiosos do passado acreditam que essas criaturas, veneradas ou temidas como deuses, desapareceram quando o céu silenciou, uma metáfora recorrente em registros antigos que sugere o fim repentino do contato com os seres celestiais. A Bíblia, os Vedas, os textos maias e até lendas africanas falam de um tempo em que os deuses se afastaram, levando consigo seus exércitos, seus prodígios, e talvez, seus guardiões monstruosos. As criaturas esquecidas parecem ter sumido com a mesma rapidez com que surgiram. Algumas tradições afirmam que elas foram destruídas em grandes guerras celestiais, conflitos tão intensos que moldaram a geografia da Terra. Outras sugerem que foram adormecidas em dimensões paralelas ou enterradas sob cidades perdidas, como segredos selados pela própria vontade dos deuses. Entretanto, vestígios persistem. Fósseis não identificados. Desenhos rupestres com figuras que desafiam toda a lógica evolutiva. Manuscritos descrevendo encontros recentes com seres sem nome que habitariam regiões inexploradas do planeta. E o mais inquietante, há quem acredite que esses seres não foram destruídos, apenas ocultados, e que o silêncio do céu é apenas temporário. Se as criaturas esquecidas realmente existiram, por que foram apagadas da memória coletiva? Quem decidiu encerrar esse capítulo da história da humanidade? E mais importante, o que acontecerá quando o céu voltar a falar? Além do mito, o despertar das criaturas estelares. Mesmo após milênios de silêncio e negação, as sombras das criaturas estelares continuam a se projetar sobre a história humana. Elas estão presentes nas entrelinhas de manuscritos antigos, nas gravuras esculpidas em rochas esquecidas, nos pesadelos compartilhados por culturas separadas por oceanos. Ao que tudo indica, o mito nunca foi apenas mito, e sim um eco distorcido de eventos reais, reinterpretados ao longo dos séculos por povos que tentaram compreender o incompreensível. Quando olhamos para as lendas de dragões alados, quimeras flamejantes ou bestas híbridas que guardavam templos e portais, não estamos apenas observando invenções da imaginação. Estamos diante de fragmentos de uma verdade muito mais ampla, a de que nosso planeta pode ter servido como lar, prisão ou laboratório para seres criados ou trazidos por inteligências extraterrestres. Criaturas com propósitos específicos, programadas para proteger, destruir, ensinar ou vigiar. E, uma a uma, elas desapareceram, ou foram escondidas. Hoje, em tempos de acelerado redescobrimento arqueológico e avanço tecnológico, sinais antes esquecidos começam a reaparecer. Frequências incomuns captadas nas profundezas da Terra. Avistamentos de formas desconhecidas em áreas remotas. Sons ancestrais que parecem despertar memórias coletivas que nunca vivemos. Há algo se movendo sob os alicerces da realidade. Algo que não apenas sobreviveu ao tempo, mas está aguardando o momento certo para emergir novamente. E se os antigos não tivessem apenas relatado o passado, mas previsto o futuro? E se o retorno dessas criaturas estelares já estiver em andamento, anunciado por fenômenos que insistimos em ignorar? O que virá depois do despertar? Essa resposta talvez esteja escrita não nas estrelas, mas sob nossos pés, ou além do véu de tudo que chamamos de real. E na próxima história, mergulharemos ainda mais fundo nesse véu, onde ciência, fé e medo colidem, as tecnologias esquecidas que talvez nunca tenham sido humanas.